Olá, bem-vindos, muito bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Local desta quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Muito obrigado pela audiência, eu sou Eudes Figueiredo. Estamos aqui para comentar as principais informações do dia, em nome da Eleve Transportes e Locações. Meu amigo Claudinei, que está sempre conosco. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Vamos lá então com os nossos comentaristas convidados de hoje. Olá pessoal, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia eu, Jéssica Padilha. O dia de hoje é um dia que a gente está aqui tentando garimpar, de fato, uma notícia boa para trazer como destaque para os nossos ouvintes, mas a realidade é que é difícil encontrar uma notícia boa em meio ao caos. Eu chamo a atenção para um destaque que são os vetos do presidente com relação à MP 1003. O que ele vetou, pessoal? Eu vou ler. E antes de eu ler esses vetos, eu queria trazer um destaque importante que a gente precisa observar. Como que andam as curvas internacionais? Na medida que aumenta a imunização, diminui o número de mortes. Como estamos no Brasil, aumenta o número de mortes, nós não temos uma imunização satisfatória. E nesse meio, nesse caos, como que está a questão desse veto da MP 1003? O presidente vetou a obrigação das vacinas. Então, ele não priorizou a vida, não priorizou a vacinação. Ele vetou a possibilidade de estados e municípios adquirirem a vacina. Nós vamos falar isso mais lá para frente na notícia do Portal Prudentino. Ele vetou a possibilidade da Anvisa ser referência na aprovação de outras vacinas, outras agências procurarem, e ainda vetou a questão do prazo para a Anvisa aprovar a vacina na questão emergencial. E não para por aí, né, pessoal? Ele ainda, além disso, fica querendo enfiar nessa PEC 1003 uma questão fiscal, que não tem competência para isso, numa MP, e enfiar a goela abaixo um auxílio emergencial de R$250, enquanto a gente tem um gás de cozinha a R$100. Então, é muito mais uma questão para chamar atenção do que um destaque sozinho. São vários pontos que a gente não pode deixar de falar, e é necessário que a gente observe como é que está sendo a liderança desse presidente no combate à crise econômica, pandêmica e crise moral. Olá, Eudes, olá, Aline, olá, Padilha, olá a todas as pessoas que nos acompanham diariamente. Eu tenho aí o meu destaque, vai para uma triste notícia, ainda mencionando o que aconteceu ontem, quando nós tivemos 1.226 mortes. Eu tenho fazendo aqui um momento de solidariedade. É muito difícil porque isso aí é o reflexo de tudo que nós já estamos falando há muito tempo. Nós temos uma desorganização generalizada com relação à política pública da pandemia. Nós temos aí os negacionistas que ainda discutem não use máscara, não estão nem aí para as questões de aglomeração, não estão nem aí para as medidas de segurança que nós tanto precisamos ter. Ontem eu escutei o absurdo de falar o seguinte: não, acho que nós temos que voltar 100% ao normal, tudo tranquilo, porque só morrem 2,5% das pessoas que são acometidas pelo vírus. E é esse o país que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos banalizando as mortes, nós não estamos nem aí, nós não, né? Eu, pelo menos, venho fazendo o meu trabalho de conscientização. Um alerta aqui também para a quantidade de porcaria e de mentira que são publicadas diariamente. Tem gente que parece que tem o prazer de ficar colocando desinformação nas redes sociais, e muitas pessoas me acionam e eu tenho que ficar ali toda hora desmentindo as situações que estão aí acontecendo. Vou citar duas aqui para vocês que eu vi ontem. Uma médica aí falando a respeito dos efeitos colaterais que estão acontecendo com relação à aplicação das vacinas. Todo mundo que é vacinado recebe ali um aplicativo e tem que colocar ali alguma coisa, caso venha acontecer, e registrar. Tem pessoas que estão usando aquilo para fazer terrorismo contra a vacina. Outra notícia também que postaram ontem, governador do Texas liberou tudo. Só que tem um detalhe, lá ele tem 15% dos leitos sendo utilizados para Covid, os números dos Estados Unidos caíram mais de 80% e a vacinação come frouxa por lá. Então, por isso que eu sou a favor de essas pessoas que publicam esse monte de porcaria,
que venham responder de forma na justiça por essa verdadeira barbaridade que está acontecendo no nosso país. E olha, com hospitais superlotados e decisão judicial desfavorável, o Ministério da Saúde autorizou financiamento de 3.201 leitos de unidade de terapia intensiva, exclusivos para pacientes de Covid-19. A medida vai beneficiar cidades próximas, mas exclui o Oeste Paulista em quase toda a sua parte nessa leva aí de UTIs. Olha, nós já estávamos abandonados aqui pelo governador do estado e eu nunca imaginei que nós também seríamos abandonados pelo governo federal. Só para vocês terem uma ideia, 150 municípios em 22 estados serão beneficiados aí por esses leitos. Aqui na nossa região, Assis, Paraguaçu Paulista, Oswaldo Cruz, Adamantina, Tupã, é uma coisa fora do normal. Eu justo que eu não estou nem acreditando nesse tipo de informação. Outra coisa, as pessoas vêm aí dizendo que o governo federal não tem culpa nenhuma do que está acontecendo na pandemia pelo Brasil. Não, tem hora que também, gente, tudo tem limite, né? Só para vocês terem uma ideia, 60% dos leitos até então eram bancados aí pelo governo federal. Com o fim da medida de emergência, nós estamos aí agora só com 15% dos leitos sendo financiados pelo governo federal por questões da calamidade pública. Mas o Dória prometeu que irá ali colocar mais 500 leitos no estado de São Paulo para atender as pessoas que estão sendo aí acometidas pela Covid-19. Se vocês colocarem 200 mil leitos no estado de São Paulo, no Brasil, não tem leito que aguente. Ou nós mudamos a nossa maneira de pensar, ou nós entendemos de uma maneira definitiva que sem a vacina nós não conseguiremos vencer essas dificuldades. O Brasil já vem sendo alertado há muito tempo, já vem sendo aí motivo de preocupação internacional. Nós não estamos fazendo o que é necessário. Tem muita coisa errada acontecendo aqui nesse país e não dá para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, nem de presidente, nem de governador, nem de prefeitos. Para vocês terem uma ideia, em julho do ano passado estavam batendo palma para o prefeito de Araraquara. Olha lá ver a situação que está a cidade dele. Está toda, os leitos todos ocupados também. Agora, nós já estamos abandonados pelo governo estadual, nós também ficaremos abandonados pelo governo federal? Aí não, né? Para vocês verem a falta que faz um deputado federal nessa cidade, aqui na nossa região, para rodar a baiana no momento desse, e que isso sirva de lição para aquele monte de deputado que veio aqui na nossa cidade, inclusive muitos aqui prudentinos, muitas pessoas aqui da nossa região que ajudaram essas pessoas a serem eleitas e agora cobrem deles, tá? Cobrem deles a situação que nós estamos vivendo aqui em Presidente Prudente. Nunca adianta só ficar cobrando o governo do estado, não. Temos que começar a cobrar o governo federal também. Ou seja, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo aqui com o Oeste Paulista, mas que também Prudente daqui a pouco começa a fazer que nem Marília está fazendo. A sua cidade é essa, a sua cidade é aquela, então você pega teu ônibus e volta para lá. Nem isso nós podemos fazer, porque o nosso hospital regional tem que atender a região toda. Olha para vocês verem o nível do absurdo que nós estamos chegando. E um dia eu vou contar uma historinha para vocês. Por que nós não temos aqui um deputado federal? Tem muita gente que não vai gostar mesmo de ouvir isso, mas por mim, eu não estou nem aí. Não entrei na política ou tentei entrar para fazer amigos. Eu entrei para tentar consertar ou pelo menos ajudar um pouco esse país e não para ver esse monte de barbaridade que está acontecendo. Conforme a notícia diz, muito apropriadamente o jornal, né, online, Portal Prudentino, faz esse destaque, essa manchete, ele chama a nossa atenção, ele diz o quê? A região fica sem UTI, né? Como nós vimos desde o início da pandemia, houve um decreto de calamidade pública pelo governo federal. Se nós formos rememorar, foi demorado esse decreto de calamidade, né? Demorou para mexer o doce. Tudo que em torno do governo federal é tardio, é demorado, né? Quando é questões relacionadas a proporcionar saúde, bem-estar social, cumprir aquilo que a Constituição fala que é tão básico. Então, quando a questão é polemizar, inflamar, aí ele é ligeiro, né? Mas o que eu quero dizer é assim, com o decreto de calamidade pública,
o Ministério da Saúde ele foi obrigado a financiar 60% das UTIs, certo? Em dezembro houve o fim desse decreto de calamidade, sob qual critério não sabemos, que não acabou a pandemia, então girou o decreto de calamidade e aí o Ministério da Saúde é obrigado a financiar apenas 15% das UTIs. Agora eu queria entender como que isso se dá, né? Porque quem precisa respirar, quem precisa de UTI não tem tempo, e a falta de tempo, a falta de ar, a falta de equipamento e UTI leva à morte, né? Então, justamente no pior momento da crise, onde a gente permanece, pessoal, olha esse dado, a gente permanece há mais de 30 dias tendo mais de 1.000 mortes por dia. É isso aí, ó, mais de 1.000 mortes diárias. A gente não está inventando número, a gente não está criar o caos, né? Causar mais temor. É só a realidade, porque se fosse para a gente botar terror, inflamar, teríamos estratégia para isso, mas não, é só a realidade, né? Então, sem UTI na região, como que nós vamos socorrer aqueles que necessitam? Então fica aí a pergunta, eu queria entender esses critérios, não são muito claros e objetivos. Como que a população fica? Ela fica acomodada e pacífica ou nós temos algum caminho, ferramenta, a gente tem uma comunicação para exigir? Eu estou bem desesperançosa. Muito bem, na corrida pela vacina, a Presidente Prudente aderiu ao consórcio de municípios para a compra de vacinas. Será que é uma boa? Pois é, vamos saber daí dos nossos comentaristas. Essa entrada no consórcio é importante. Agora vamos saber, né, teremos que saber aí se conseguiremos ou não comprar essa vacina. Tem hora que não dá nem para comentar uma notícia. Eu acho que o Brasil é o único país no mundo onde a Câmara de Deputados e Senadores tem que fazer uma lei, um projeto de lei, para que pudéssemos comprar vacina, onde isso seria a obrigação do governo e não dos estados e municípios. Mas parece que vai sair aí uma resolução onde o governo irá comprar as vacinas da Pfizer e da Janssen também. Eu, na verdade, já deveria ter comprado há muito tempo e não tem aí que ficar esperando a situação chegar aonde chegou para começar a comprar vacina. Isso é uma verdadeira... Olha, isso é uma vergonha, a verdade é essa, tá? Vamos começar a colocar aqui as palavras de uma maneira correta. O mundo inteiro vacinando. O Brasil teve 2 chances de comprar vacina, 100 milhões da Pfizer e 500 milhões da Janssen. Está escrito isso, tá? Isso está escrito na mídia e nos veículos oficiais de comunicação. Não é no tiozão do Zap, tá bom? Outra coisa que eu estou irritado também é que esse monte de, já comentei, esse monte de porcaria que vem sendo publicado. Não tem outra solução. Se você é contra a vacina, faz o seguinte, você fica na sua casa, fica quietinho ali e não depõe contra o patrimônio do Brasil, tá bom? Porque, olha, quem vai se vacinar somos nós, então a responsabilidade é nossa. Nós vamos morrer, se nós não vamos morrer, o problema é nosso, nós que vamos se vacinar. Se você não quer se vacinar, não tem problema nenhum. Tá? Não se vacina. Eu vou fazer esse ato cívico e patriótico com o meu país. Agora, se você não quer fazer isso, paciência, o problema é seu. Agora, ficar falando um monte de besteira e mentindo não dá. Eu espero que os estados e municípios não precisem comprar vacina, tá? Porque o governo, é obrigação do governo. O Plano Nacional de Imunização é do governo, então tem que comprar vacina. Agora, infelizmente, o que nós vemos aí é uma verdadeira barbaridade. Compra logo esse negócio e quem quiser tomar vai para a fila. Quem que se morrer ou se der qualquer coisa, não tem problema, a responsabilidade é nossa. Eu assumo, eu não vou processar Estado, eu não vou fazer nada, tá? Mas eu acho que essa barbaridade precisa acabar, porque ninguém mais aguenta. Tá? E o Brasil vem aí dando verdadeiro um show de horrores com a quantidade de pessoas contaminadas e as pessoas que estão morrendo. Importante a gente dizer que nas outras falas anteriores, semanas atrás, eu já tinha noticiado com relação a essa frente nacional dos prefeitos, que eles se reúnem, né, pleiteia junto ao governo federal medidas e possibilidades do combate ao Covid, e eles estavam assim, emitindo até carta 2 semanas atrás, se não me engano, sobre essa falta de logística, organização, essa questão do governo federal não priorizar a vida, né? Prudente, então, está de parabéns, porque quando ele assume que irá participar do consórcio para adquirir as vacinas, ele priorizou a vida. Então, nosso prefeito de Presidente Prudente, junto com a sua equipe, prioriza a vida, que seja de exemplo a outros municípios, que isso possa ser, de fato, efetivado, tenha eficiência e que haja vacinas, né? A gente precisa, né?
Não tem outro remédio, pessoal? Não tem. Infelizmente é a vacina. Enquanto não tem vacina, a gente não pode ficar zanzando por aí. Isso é muito questão lógica, não parte por achismos e nem opinião pessoal. São fatos reais. Então, parabéns, Prefeitura de Prudente, por se consorciar e por fazer parte da Frente Nacional de Prefeitos. Muito bem, mais uma informação. O Brasil saiu da lista das 10 maiores economias do mundo e caiu para a 12ª posição no ranking. O PIB brasileiro tombou 4,1% em 2020. Vamos lá para os comentários dos nossos comentaristas convidados. Olha, é lógico que o Brasil ia ter uma queda no PIB. Inclusive, as pessoas ali do mercado da sociedade esperavam uma queda até maior, que graças a Deus não veio. Mas também a diferença foi muito pouquinha. Agora, o Brasil tem que tentar se recuperar em 2021. Colocaram aí uma previsão de PIB de 3 pontos alguma coisa, bem otimista, por sinal. O mercado também não acredita que isso vá acontecer. Eu espero que nós passemos esse valor de 3. Agora, em 2010, o Brasil brigava pela 6ª posição com o Reino Unido. Para vocês terem uma ideia, em 2021, nós estamos na posição de número 12 no ranking de país com relação ao PIB, e existe aí uma certa análise sendo feita que chegaremos no final de 2021 a continuar com essa baderna que nós estamos aqui nesse país, chegaremos aí à 14ª posição. É que nem Boris Casoy falava, né? É uma vergonha. Agora, para vocês terem uma ideia, países que ficaram na nossa frente, Coreia do Sul, Canadá, Austrália, Espanha. Um detalhe aqui muito interessante. Coreia do Sul tem 51 milhões de habitantes, Canadá tem 37 milhões, a Austrália tem 25 milhões e a Espanha tem 46 milhões, o Brasil tem 210 milhões. O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse país com essa diferença toda de população e o nosso PIB caindo do jeito que está? Batemos 14 milhões de desempregados, somam-se aí as pessoas que não estão procurando emprego, né, os desalentados, chegaremos aí a um número de 20 milhões, quase um quinto da nossa população está sem ter o que fazer. Então, gente, nós precisamos de ter um planejamento, nós precisamos de ter aí uma estrutura, tá, que seja criada de infraestrutura, de políticas públicas, principalmente voltadas aí, hoje, nesse atual momento, para a saúde. Ou nós resolvemos o problema da pandemia, ou a pandemia vai destruir com esse país. E não adianta tentar minimizar a situação, não, porque as pessoas não estão morrendo só de Covid, nós temos outras pessoas que também precisam de atendimento, também estão precisando de UTIs e não estão conseguindo ter. Ou seja, a pandemia está atacando demais a nossa saúde, está destruindo a nossa economia e nós aqui ainda estamos decidindo, analisando se usaremos máscara, se tomaremos vacina, se faremos isolamento ou não. Eu sou particularmente contra o isolamento social, mas vai chegar uma hora que não vai ter como escapar disso aí, porque, infelizmente, algumas pessoas falam, a sociedade não tem culpa de nada. Não, o vírus está transmitindo e está sendo repassado porque ele agora está pegando Uber. Mas realmente uma falta de conscientização, uma falta de responsabilidade, questões de uso de máscara. Você está protegendo as outras pessoas, você não está se protegendo, mas é difícil de entender isso aí. Então, aquele negócio, eu acho que deveríamos aí começar a escutar um pouquinho mais a ciência, escutarmos aí um pouco mais os conselhos das pessoas e parar de escutar o tiozão do Zap, porque isso aí não está resolvendo o nosso problema, só está agravando, tá? Então, vai chegar uma hora aqui que o sangue vai subir, e nós vamos ter que mudar um pouco o tom da fala, para ver se a coisa começa a chacoalhar dentro da cabeça das pessoas e elas começam a entender, né? Mais uma vez, não quer tomar vacina? Fique em casa. Eu vou tomar vacina e eu garanto que mais de 80% da sociedade brasileira também está esperando a vacina. Pessoal, eu queria poder tratar desse ponto com mais tempo, porque parte por uma análise de conjuntura, né? A notícia diz que o Brasil, tem o pior desempenho do PIB na década nos últimos 120 anos, né? Então, assim, são dados técnicos, a gente às vezes lê e fica muito confuso. Eu
reconheço, tenho muita humildade em dizer que eu fico confusa com os números do PIB, a comparação com outros países. Mas o que me importa de fato é como que a gente está hoje lidando com isso no dia a dia, né? A gente tem uma recessão que ela vem antes da pandemia, ela se agravou com a pandemia e nós vamos enfrentar um futuro assim muito pessimista no que concerne a falta do Estado, a falta do governo federal, a falta de Estado na vida das pessoas. Eu digo isso porque nós tivemos a PEC dos gastos aprovado, que congelou e limitou investimentos na saúde e da educação. Então, no momento que a gente precisa de saúde, nós temos uma limitação, certo? Gás a R$100, que eu falei na minha fala lá do destaque. Temos um combustível altíssimo e esse efeito cascata vai para todos os outros produtos. Além disso, a cesta básica que ela não para de aumentar e nós vamos colher os frutos do impacto da deforma previdenciária, porque hoje limitou o acesso à aposentadoria, as mulheres aposentam com 62 anos, as mulheres são as mais desempregadas, estamos tendo recessão, mais de 14 mil pessoas, milhões de pessoas na situação de desemprego, inflação. Então, quantas pessoas estão entrando na linha da miséria? Já temos um número alto, então elas estão aprofundando e alargando essa pirâmide de pessoas na miséria. Com esse auxílio emergencial de R$250, sendo que 100 é só para pagar o gás, então esse PIB vai... Se a gente não tiver um pacto nacional de união entre Congresso, magistratura, inclusive, eu sempre falo assim, que esses cargos mais poderosos, eles precisam, nesse momento, ter um pacto nacional por redução de privilégios, no modo coletivo, para poder melhorar esses números. Se não acontecer isso, de modo geral, nós vamos continuar amargando e não vejo um futuro um futuro positivo. Eu estou pessimista. É o meu desabafo pessoal de hoje. Ok, estamos fechando o nosso jornal de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Voltamos amanhã, na sexta-feira, com mais informações. Até lá!